Uma vez mais, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Cefamol, neste ciclo que tivemos a desenvolver durante esta semana. Hoje temos uma sessão com o apoio e com a colaboração da Siemens, cujo tema fala sobre o que temos vindo a tratar durante estes dias, ou seja, como é que a digitalização, neste caso os CNC Sinomeric, podem colaborar para uma maior produtividade na indústria de moldes. É isso que vamos falar hoje. Temos um seminário verdadeiramente internacional, com representantes colocados em Portugal, no Brasil e na Alemanha. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade para partilharmos aqui algumas ideias, alguns conceitos e depois debatermos os mesmos. Como aqueles que têm participado nas nossas ações já conhecem, vamos ter numa primeira fase a intervenção da Siemens, que fará a sua apresentação, e no final teremos um período de debate. Questões, comentários, sugestões podem vir a ser colocados por via do nosso chat, e teremos a oportunidade depois de transmitir essas mesmas, ou colocar as perguntas que forem apresentadas, ou podem pedir para intervir, basta clicar no levantar a mão que tem na barra que está em baixo no vosso ecrã. Portanto, sem mais demoras, eu dava a palavra à Beatriz Salvador, que vai fazer um breve enquadramento, e depois teremos o Nelson Bruni e o Marino Gustavo, que vão fazer as respectivas intervenções. Portanto, sem mais demoras, Beatriz. Obrigada, Manuel. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Beatriz Salvador e tenho a responsabilidade dos equipamentos Sinomeric aqui na Siemens Portugal. E cabe-me a mim, em nome também da Siemens, obviamente, dar-vos as boas-vindas a este webinar. Hoje tenho comigo dois colegas, o Nelson Bruni, que é da nossa casa-mãe na Alemanha, que nos vai falar então aqui um pouco de como a digitalização pode tornar as máquinas, ou as vossas máquinas com CNCs mais produtivas, e o colega Gustavo Marino, que alguns de vocês se calhar até podem conhecer de algumas formações online que ele também vai dando, que nos vai apresentar então casos práticos de programação com o auxílio do nosso ShopMill, do nosso software ShopMill. Obviamente questões já foram referidas, poderão ser colocadas no final. Muito obrigado pela vossa presença. Aproveitem. Nelson, passo-te a palavra. Tem que ligar o som, Nelson. Alô? Sim. Agora sim. Agora sim. Então, ótimo, obrigado. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Também gostaria de agradecer em nome da Siemens Alemanha aos colegas da Cefamol pela organização do evento e espero contribuir aí um pouco com o mercado de indústria de moldes em Portugal. Vamos compartilhar aqui a tela. Imagino que já esteja aí. Sim. Perfeito. Agora vamos retirar aqui o vídeo. Bom, a ideia hoje, então, como a Beatriz colocou, falar sobre um pouco de digitalização e Sinomeric. Vamos ter um exemplo prático aí no final da apresentação com o Gustavo e uma pequena sessão aí de perguntas e respostas ao final. Bom, digitalização. Por que digitalização? Ao longo da história de inovações, as inovações têm pavimentado o nosso caminho. E, claro, hoje não podemos deixar de falar em inovações sem mencionar a digitalização. Por que disso? Existem grandes mudanças estruturais em vários setores da indústria, né? Por exemplo, a indústria de automóveis, né? Que vai muito além, por exemplo, dos carros elétricos. Se você parar para analisar a questão de conectividade hoje disponível nos veículos, a própria questão do carro autônomo, né?
e os serviços, por exemplo, de car sharing, são todos exemplos de onde a digitalização atua fortemente no mercado consumidor de automóveis, né? Então, inovação e digitalização estão presentes em praticamente todos os setores. E isso vale também, claro, para a indústria de máquina e ferramenta e para a indústria de mods, né? Tanto é verdade que a própria Cefamol, ciente desses desafios, promove o projeto Tec Inove junto aos seus associados de uma forma bastante interessante. Lógico, o mundo está em constante mudança e isso também vale para o nosso mercado, né? Essas tendências estão presentes em diversos setores e também afetam a nós, né? Por exemplo, a internacionalização, né? A necessidade de você ter competitividade em um mundo globalizado. Hoje em dia isso é fundamental, né? E aqui também vale ressaltar a iniciativa da Cefamol de promoção da marca de Portugal, né, do Engineering Tooling em Portugal, bastante relevante, bastante interessante. Torna a indústria de Portugal conhecida, a indústria de moldes de Portugal conhecida no mundo inteiro. Além disso, novas tecnologias influenciam também direta e indiretamente a indústria de máquinas e de moldes, né? Por exemplo, a manufatura aditiva, a impressão 3D e também a robótica, né? Onde os robôs hoje não são usados simplesmente para carga e descarga de coisas, mas também de outras funções dentro da indústria, né? Isso já é realidade em muitas empresas, né? Gerando, claro, novas oportunidades e demandas. Por final, claro, há também o aumento na pressão que as empresas recebem por eficiência e por produtividade na sua produção. Se não bastasse tudo isso, bom, temos a situação agora da pandemia, né, do Covid-19, que além de tudo, quer dizer, acaba impactando também em medidas para a continuidade dos nossos negócios, né? Além de, claro, temos que garantir a segurança das pessoas, né? Provendo meios de trabalho de uma forma, num ambiente remoto, ou seja, que até então era pouco usual, né, no nosso mercado. Bom, com isso, claro, as pessoas passam a ter menos acesso a equipamentos físicos, a hardware, para fazer testes, para fazer desenvolvimento de projetos, e ganha importância a virtualização, por exemplo, com os gêmeos digitais, com os digital twins, né? Nós da Siemens entendemos que a resposta a esses desafios no setor industrial passa por uma integração e digitalização de toda a cadeia produtiva, desde o design do produto, passando pelas etapas de produção, até o service, até a manutenção final. Ou seja, uma integração disso possibilita uma melhoria na produtividade. E isso a gente fala até por experiência própria, né? A Siemens também é usuária de máquinas e ferramentas em diversas das nossas fábricas, né? E a nossa experiência mostra que medidas tradicionais de ganhos de produtividade, como o Lean, por exemplo, ou o Total Product Maintenance, alcançam um determinado grau de produtividade, mas para atingir as crescentes demandas de produtividade e flexibilidade que nós temos no dia de hoje, não são suficientes, né? Por isso, até desde 2018, temos implantado e investido em diversas soluções de digitalização e automação nas nossas fábricas,
que colaboram para que a gente atinja maiores níveis de produtividade, em comparação com se tivéssemos seguido apenas as medidas tradicionais, né? E tudo isso com um aspecto de segurança da informação, de cybersecurity, muito relevante, muito importante, né? Bom, esses resultados foram tão satisfatórios que a Siemens resolveu criar o que a gente chama de arena de digitalização, que nada mais é do que um showroom e um painel para troca de experiências, onde lá nós mostramos as várias soluções aplicadas aos diversos setores da cadeia produtiva da nossa fábrica, né? Fica aqui o convite, desde já, para uma visita em Bad Neustadt, aqui na Alemanha, na Bavária, no sul da Alemanha. Quando a situação aí permitir, estão convidados, inclusive, por intermédio da Cefamol, podemos organizar alguma visita nesse sentido também. Bom, o conceito de digitalização, ele é bem amplo. E, claro, deve ser adaptado à realidade de cada empresa de forma distinta, ou seja, é aquela história do que cada um calça um número de sapato diferente, né? Então, isso tem que ser adaptado à realidade de cada empresa. Porém, todos devem seguir os mesmos 3 passos aqui para se iniciar a digitalização no seu processo de produção. Um primeiro ponto seria identificar as áreas mais relevantes para a empresa, né, e com maior potencial de otimização. Depois disso, criar a transparência da situação atual, da realidade atual, né. Isso, claro, pode-se começar aos poucos, não precisa ser para a fábrica inteira, pode ser, por exemplo, começando com uma máquina, né. Uma vez, então, identificado os locais e tendo a transparência e implementar as medidas concretas, faz-se necessário o monitoramento desses resultados, para ver se estão de acordo com o que foi previsto, né? Onde podemos incrementar a produtividade? Usando a digitalização, usando os softwares, né? O objetivo, claro, é de otimizar processos e gerar ganhos de produtividade nesses 4 pilares que estão à direita da tela, né? Que seria no planejamento e preparação do trabalho, na produção eficiente e flexível, no incremento da disponibilidade de máquinas e na melhoria do processo de maquinação. E para tal, claro, temos 3 possibilidades, 3 possíveis plataformas ou ecossistemas, como queiram chamar, onde podemos atuar. E aí eles estão na parte esquerda da tela, né, que seria tanto a nível de máquina, quanto a nível de fábrica, ou numa solução cloud, na nuvem, como hoje existe a realidade, né. A ideia aqui agora é mostrar alguns exemplos do que pode ser feito utilizando soluções dessas 3 plataformas, visando então o aumento de produtividade. Na máquina, podemos usar, por exemplo, recursos da interface de usuário do próprio comando numérico, do próprio controle numérico, no nosso caso, o Sinumeric Operate, né, para, por exemplo, diminuir ou acabar com a necessidade de papéis na produção, né, fazendo tudo eletrônico. Otimizar a gestão de programas de maquinação, né, que acaba sendo um gargalo em muitos casos. Tornar mais eficiente o trabalho de preparação, reduzindo o tempo de preparo de máquina e aumentando o tempo de produção, né. E, claro, a gestão de qualidade também é um ponto importante.
Ainda quando falamos da máquina, bastante útil para superfícies complexas, né, para a maquinação de superfícies complexas, como nos moldes, como a indústria de moldes. Podemos usar a tecnologia Edge, instalada na própria máquina, né, e com isso tratar dados de alta frequência e, por exemplo, criar um log de alta resolução da peça. E esse log, esse histórico da peça nos permite analisar a qualidade da superfície e velocidade. Vocês veem no meio da tela no computador ali pontos, linhas vermelhas, linhas azuis. Isso tudo são diferentes velocidades que ele indica e auxilia a otimizar eventualmente o projeto, o programa de peça. Esse aplicativo chama-se, roda no Edge, então nesse hardware acoplado à máquina, e chama Analyze My Workpiece Capture. Muito se fala hoje do gêmeo digital, do Digital Twin, né? A chave é a conexão entre o mundo real e o mundo virtual, fazendo testes, preparação e otimização no mundo virtual e realimentando os dados de performance no mundo real. Enquanto a máquina real produz, né, otimizações, treinamentos, testes são feitos na máquina virtual, um para a máquina real, sem riscos e sem perda de tempo no processo de produção. A Siemens hoje possui o Sinomeric One, que é a ferramenta, o CNC, que permite fazer o gêmeo digital, unindo aí o mundo virtual ao mundo real. Foi lançado no ano passado, na EMO do ano passado, né? E o Gustavo depois vai falar um pouco mais sobre algumas características dele, voltada para a indústria de moldes também. Claro, nele é possível, de forma virtual, simular os programas, usando os diferentes métodos de programação, lendo arquivos DXF, onde o Gustavo também vai mostrar posteriormente um exemplo prático, né? Mas não só isso, né? Também é possível abrir e simular programas gerados no sistema CAM, né? Independente de qual seja, né? E, por exemplo, fazer a simulação e análise da sintaxe do programa, ver se existe algum erro que por um acaso tenha vindo, né? Um outro ponto importante que o gêmeo digital permite, fazendo offline, é testar e definir os parâmetros de preparação da máquina. O operador, antes da máquina produzir, ele tem que fazer a preparação correta da máquina, né? Isso inclui fixação da peça bruta, definição de offset e outros parâmetros que ele analisa. E por que não, então, com o gêmeo digital, fazer isso também offline, na máquina virtual, definindo tudo e aí um exemplo de como isso pode ser feito no gêmeo digital, diminuindo o tempo então de preparação da máquina. Tanto a peça bruta, ali o zero, o offset, criando então o novo setup para isso. Uma vez criado isso, então, com o programa feito offline, com a parametrização da máquina, é chegada a hora, então, da simulação. A simulação não só do programa, mas a simulação da máquina. Ou seja, a simulação virtual diminui o tempo, então, de preparação
e possibilita um teste completo, inclusive até evitando uma eventual colisão na máquina real, né, que teria um custo significativo, né, de reposição de ferramenta ou da base da máquina. Basicamente é uma simulação 1 para 1 do que acontece na máquina, então isso possibilita, na verdade, um benefício para todo o processo, né, desde a programação do programa, incluindo também a parte de educação, a parte de treinamento. Um outro ponto de entrada, digamos assim, na era da digitalização é ter transparência da produção e das medidas de aumento da produtividade. Nós temos aí um app que roda na plataforma MindSphere da Siemens, que é a solução cloud da Siemens, com alto nível de segurança de dados, que permite conectar as máquinas da fábrica sem necessidade de qualquer hardware adicional ou configuração específica do app. A conexão das máquinas é relativamente simples e acontece até em 1 hora, né? E também, digamos assim, isso não é só para CNC da Siemens, senão também máquinas com outros comandos também podem ser conectados nessa aplicação. O acesso dos dados é feito via browser e também através de dispositivos móveis, né? Por exemplo, tablet ou celular. E permitem uma visão, uma transparência da produção, independente de onde você esteja, se você está trabalhando em casa ou em viagem a trabalho, né? Aqui um exemplo dos KPIs que você pode gerar e do acompanhamento da situação da fábrica. Uma outra possibilidade de ganho de produtividade é com o uso de robôs, né? Além das atividades tradicionais de carga e descarga de peças e ferramentas, atualmente os robôs podem ser usados também para maquinação e também para manufatura aditiva. Eu vou citar aqui só um exemplo de um híbrido, onde inclusive você pode usar o mesmo robô para 2 ou mais atividades, 2 ou mais aplicações. E gostaria de mostrar aqui um vídeo para vocês do mesmo robô fazendo uma usinagem ali de uma peça. E esse mesmo robô, com um cabeçote diferente, fazendo a manufatura aditiva. Isso é interessante na questão do robô, que não há necessidade de ter nenhum conhecimento de programação de robôs. Esses robôs são 100% comandados pelo comando numérico, na linguagem de programação de peças do comando numérico, ou seja, não há necessidade até de investimentos, de formação, de treinamento em linguagens diferentes. Isso é bastante interessante. Na questão da manufatura aditiva, a Siemens também, além de fornecer soluções de automação para esse mercado, também é usuária dessa tecnologia nas fábricas, em diversas fábricas, né? Na nossa fábrica de Erlangen, aqui onde eu estou, a Siemens criou o Centro de Experimentos de Manufatura Aditiva, o AMEC, chamado AMEC, onde apresentamos aqui uma série de casos reais, live, ao vivo, e também colocamos à disposição nossos experts nessa tecnologia, não só na parte de automação, mas na parte de materiais e automação, para conversar com empresas interessadas em
entrar nessa tecnologia. E aqui também fica o convite para uma visita assim que a situação da pandemia permitir. Falando um pouco agora do Sinomeric, a empresa Cheto, inclusive associado da Cefamol, fez recentemente uma máquina com Sinomeric exportada para fora de Portugal, mas com um grau de personalização muito alto, muito interessante. Uma solução para a indústria de moldes, made in Portugal. Eu acho que vale a pena conhecer. Bom, o Sinomeric esse ano está fazendo 60 anos. É um marco de inovação desses 60 anos para nós. Culmina aí com o lançamento do Sinomeric One. E claro, muitas dessas inovações são relevantes para a indústria de móveis. E aí eu passo a palavra ao meu colega Gustavo, lá em São Paulo. Ele vai nos mostrar algumas dessas funções, dessas características interessantes para o mercado de moldes. Gustavo, passo a palavra aí a você. Pessoal, boa tarde. Agradeço aí o convite da Cefamol, do Nelson, da Beatriz. Deixa eu só acertar aqui o meu... Acredito que vocês estejam vendo a minha tela, só que eu não sei por que agora eu não estou conseguindo colocar o PowerPoint em modo apresentação. Nós estamos vendo a apresentação, Gustavo. Ah, estão vendo? Tá, então acho que é porque para mim não aparece, né? Indo de encontro com o que o Nelson apresentou, eu vou agora um pouco para o mundo real, né? O Nelson falou mais da parte virtual, agora vamos um pouco aqui para o mundo real. Vocês estão vendo aí a família do Sinomeric Siemens, né? Hoje a gente tem praticamente aí 4 opções de CNCs, né? Desde o CNC 808, que é o mais simples, né? Cada um pensado no seu custo-benefício para determinado segmento, né? A gente também não pode esquecer que o mundo também não é só moldes e matrizes, nós temos centro de usinagem, torneamento, né? Então, a gente tem essa linha desde o 808, que é um comando mais simples, depois o 828, que é o nosso comando intermediário, geralmente utilizado em centros de usinagem, né, na parte de torneamento, o 840D, que é o tradicional, já conhecido, né, muito utilizado na indústria automobilística, aeroespacial, e hoje o Sinomeric One, né, que é um novo produto Siemens, que a gente também está conhecendo aos poucos aqui no Brasil, e que merece realmente uma atenção, porque ele tem uma capacidade de processamento na parte do CNC muito interessante e bem superior ao próprio 840D, né, que já era o nosso produto top de linha aí. Então, especialmente Gustavo, também na parte de... Oi? Desculpa interromper, mas realmente você não está no modo apresentação. Não estou. Espera aí. Pelo menos não na tela aqui. Ué. Eu não sei se você está com 2 monitores, talvez tenha que compartilhar só tô com um só. Só. Deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu compartilhar novamente, peraí. Tá conseguindo ver? Mas não o modo apresentação, tá? Ué, estranho, não consigo. Deixa eu ver aqui, sério.
Pronto, mudou agora? Agora sim, agora sim. Tá. Perfeito. O software estava bloqueando aqui. Então, vamos lá. Retomando aqui, eu estava falando da família do Sinomeric, né, desde o 808, e agora o novo Sinomeric One, né, que tem uma capacidade aí aumentada de processamento da parte de PLC, além da parte virtual, né, que a gente viu com o Nelson. Então, vamos lá. Uma grande vantagem da Siemens é que ela oferece seus produtos para praticamente toda a gama demandada de maquinação, né? Desde torneamento, fresamento, a parte de retífica, né? Multitarefa, máquina laser, manufatura aditiva. Então, você tem um produto standard, né? Praticamente para todo tipo de tecnologia necessária. Então, a gente consegue desenvolver a nossa tecnologia em cima aí dos meios de produção conforme a demanda. Não só para o Sinomeric One, mas para os outros produtos também. Aqui dando um exemplo ainda relativo, referente ao Sinomeric One, ele é um produto novo, né? E você tem essa parte integrada, por exemplo, com o CAD/CAM, a parte de Virtual Machine. Então, se torna um produto muito interessante, não só na parte virtual, mas até na própria parte prática. Né? Você consegue, através de uma ferramenta, fazer uma simulação de processo, você pode fazer uma simulação do próprio PLC, do seu software de PLC da máquina. Então, ele não é só baseado em oportunidades para o próprio fabricante, mas muito, muito também para o próprio usuário final. Eu vou mostrar para vocês, através do uso do simulador, né, essa parte de ciclos tecnológicos da Siemens, que é uma parte muito rica da Siemens e uma parte muito importante. Né, a Siemens desenvolveu aí essa tecnologia. Hoje a nossa programação é através de parâmetros, como vocês poderão ver, né? Então, nós temos diversos ciclos, desde de torneamento, fresamento, para máquina multitarefa, ciclos de contornos. Então, eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse tema, mas mostrando um pouco a parte prática para vocês aí nesse exemplo do slide, o ciclo 800, que é o ciclo de transformação cinemática. Eu falando fica um pouco estranho, né? Mas na parte prática é mais prático de visualizar. Na verdade, é um ciclo para a inclinação de eixos, né? E os ciclos aqui de torneamento, de multitarefa. Então, aqui alguns exemplos, eu vou mostrar um pouco da parte prática, né? Aqui na parte de torneamento e fresamento. Só dar um exemplo aqui da simulação de uma peça, né, onde você tem aí diversos processos de maquinação, desde o torneamento, fresamento e furação. Isso aqui é um vídeo feito diretamente no 840D, né, no nosso CNC, com a simulação 3D. Eu vou mostrar um pouco mais a fundo isso aqui para vocês, né? Então, eu vou dar continuidade, pessoal, só a gente não... O tempo é um pouco curto para o que eu quero mostrar. Esse aqui é um lançamento da Siemens, né? Um botão, como vocês estão vendo, é uma chave de correção de avanço, onde agora você tem um ciclo Start incorporado na própria chave. Qual que é a vantagem disso? Você tem mais facilidade de manuseio, né? Você pode dar o Start diretamente no próprio botão de avanço. É conectado via USB, né? Como está escrito aqui. Você tem 3 cores aqui de escalas para você poder ver o nível de avanço que você está utilizando. E agora eu vou entrar um pouco mais na parte de processamento mesmo, né? Na parte de funcionalidades do Sinomeric. Nós chamamos aqui Top Speed, Top Surface. Eu vou explicar isso um pouco mais em detalhe através de um exemplo prático.
do Sinumérik. Então, eu vou pular um pouco esse slide aqui, porque não faz muito sentido, né? O top speed, pessoal, na verdade, eles fizeram essa nomenclatura, mas o que é o top speed? É o nosso ciclo 832 do Advanced Surface. Eu vou mostrar para vocês. A Siemens, ela usa o conceito de processamento do NURBS, né? Então, você comprime um programa gerado ponto a ponto através de um polinômio matemático de quinto grau, que no caso da Siemens é uma B-spline, né? Por isso o nome NURBS. E o que acontece? A gente desenvolveu uma funcionalidade que permite ao operador da máquina ou preparador da máquina você fazer um setup de máquina conforme o seu momento de usinagem. Vocês estão vendo aqui a imagem termodinâmica, termográfica aqui de um cavalo de xadrez usinado, né? Por exemplo, nessa primeira imagem à esquerda, vocês têm um tempo de usinagem de 48 minutos contra 33 minutos. Nesse exemplo, foi feito esse estudo no CNC 828, não foi nem no Sinumérik One, nem no 840D, você utilizando ou não o ciclo 832, que é o nosso ciclo do Advanced Surface. O que o ciclo faz? Ele oferece para o operador somente a parametrização de dois simples parâmetros. Você determina se você está fazendo o seu momento de desbaste, pré-acabamento ou acabamento, e definindo a tolerância da sua peça ou a tolerância do cano. Então, com isso, você consegue presetar a sua máquina, por exemplo, no desbaste, você precisa mais velocidade, como a gente está vendo aqui, né? Você tem, por exemplo, na figura aqui à direita, vocês percebam que ele é bem mais uniforme, né? A parte vermelha, onde você tem uma maior velocidade. Então, você consegue ter uma velocidade de processamento maior e vocês percebam que, ao mesmo tempo, você tem um ganho na qualidade final de superfície. Então, através da utilização de um simples ciclo, você determinando o desbaste, o pré-acabamento e o acabamento, chamando o ciclo 3 vezes, definindo só a tolerância da peça para aquele momento, você acaba tendo esse resultado final, tanto uma redução do tempo de usinagem, como um ganho final de qualidade de acabamento. Eu vou mostrar isso aí para vocês. O Top Surface é um outro compressor, né, adicional do Sinumérik, onde você consegue atuar diretamente na trajetória de ferramenta. Então, independente da qualidade do seu cão, né? Se você tem um cão, por exemplo, que te gera uma baixa qualidade de interface, por exemplo, você pode ativar o Top Surface, que você vai ter um adicional aí no processamento nessa parte, especialmente na parte de qualidade final de acabamento. Então, aqui é um exemplo do ciclo 3.2, eu vou mostrar para vocês, ele é muito simples de ser utilizado. Eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Essa função aqui do Quick Viewer, né, na verdade, é dedicada realmente mais para a área de moldes e matrizes. Eu vou mostrar para vocês essa funcionalidade também na parte prática, para a gente ter uma ideia no que ela seria útil, né? A Siemens, ela pensa totalmente na produtividade e na facilidade de manuseio do CNC. Quanto mais simples a programação, mais rápida ela é e menos tempo você perde, né? Então, o nosso objetivo sempre é trabalhar com esse foco. Vou mostrar isso aqui para vocês. E aqui o ciclo ILC, né, que na verdade é algo novo que está sendo lançado no Sinumérik One, que através também de um simples ciclo você determina uma parametrização para cargas mais pesadas, né, para você atuar diretamente na parametrização do CNC para cargas maiores, né? Então você consegue atuar nesse determinado momento. Conforme a sua peça vai sendo usinada, você pode chamar o ciclo novamente, né, de acordo com o peso da peça estimado, do que você fez, o que você pretende. E você consegue, com isso, reduzir, né, o tempo de programação, ter uma acurácia maior, uma precisão maior. E aqui também
a parte de interpolação de torneamento, né, que são os ciclos novos da Siemens. Nesse caso, você faz uma interpolação através do ciclo de torneamento com os eixos lineares, né? Qual que é o benefício disso daí? Você reduz também tempo de programação, né? E lógico, você tem uma maior facilidade também dessa parte de aplicação do ciclo. Essa é uma nova função do Sinumeric One, que vai ser lançada na próxima versão de software. A gente ainda não tem muito detalhe. Hoje, no Sinumeric, por exemplo, você tem a capacidade de importar um arquivo DXF, né, em 2D, selecionando o contorno. Se der tempo, eu vou mostrar. Agora, nesse caso aqui, você vai conseguir importar ou do NX ou do CAD/CAM que você utilize, o seu desenho em 3D, né? Ao mesmo tempo tendo todo esse recurso aqui de definição de ciclos de usinagem. Então, você vai conseguir importar um contorno, tanto em 2D também como na profundidade, já definindo a sua usinagem para aquele tipo de contorno que você tem. Então, isso aí vai te ajudar muito na redução de tempo de usinagem, porque você não vai precisar pós-processar o programa, né, para o Sinumeric. Ele já vai fazer essa leitura automaticamente e, ao mesmo tempo, te dá a opção de gerar o programa no sistema operacional. E aqui, para finalizar, antes da parte prática, eu vou mostrar para vocês depois a nossa página aqui que a gente desenvolveu no Brasil, onde vocês conseguem acessar a página para fazer o download gratuito do simulador CNC, né? E nós oferecemos também alguns treinamentos online, é muito dedicado para o segmento educacional, né? Tem 6 módulos de treinamento que vocês fazem online, tem um teste, e você depois recebe um certificado, tem os nossos vídeos tutoriais em português, né? Exemplos de peças prontas, com o programa já desenvolvido e o procedimento de usinagem em português, então eu mostro para vocês aqui no final. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou parar de dividir aqui. Eu vou entrar diretamente no simulador aqui, tá? Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, né? Porque... Então, pessoal, esse aqui é o Sinutrem. Na verdade, o que é o Sinutrem? Ele é o nosso simulador CNC, que a Siemens disponibiliza ele parcialmente, né, para download e utilização. A gente utiliza muito no Brasil, especialmente no segmento educacional, porque você tem a possibilidade de programar em ISO, ou programando via ShopMill, ShopTurn, ou na programação no código G Siemens. Então, tem muita escola que utiliza, né, como ferramenta educacional mesmo, de apoio, e muita gente está utilizando para fazer a programação offline, porque você consegue importar um arquivo do CNC da sua máquina, criando o seu modelo de máquina dentro do simulador. Na verdade, não é um simulador, né, pessoal? Ele é o sistema operacional atual do CNC Siemens, né, com essa parte que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que é a parte de painel, né, um painel de operação. Então, eu consigo tanto fazer a parte de programação, como algumas demonstrações de operação de máquina, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou no modo jogo, eu já consigo movimentar os meus eixos, né? Por exemplo, se eu preciso fazer uma troca de ferramenta, eu utilizo aqui, isso aqui é a máquina real, né, pessoal? Ele tem em português, eu deixei em inglês aqui, porque talvez alguns termos, o português do Brasil sejam diferentes, né? Então fica mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Então aqui, ó, eu troco uma ferramenta, eu tenho a parte aqui dos ciclos de medição que a gente oferece, né? Deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui são os ciclos de medição Siemens, então você não precisaria, por exemplo, se você tem qualquer produto para fazer a medição, você pode utilizar diretamente os ciclos Siemens, né? Eles são todos autos aqui de data, que a gente fala, são autoexplicativos, né? Ó.
Ele te orienta aqui através de uma animação o que você tem que fazer, né? Por exemplo, fazer uma calibração de um probe, fazer uma medição de um furo, né? Eu consigo fazer isso virtualmente antes de testar na máquina, e na máquina você tem todo esse recurso aqui. A parte de posicionamento e aqui um ciclo de faceamento, que é para você começar o seu trabalho. Então, o sistema operacional ele é pensado de modo a facilitar a utilização, né? Para você reduzir tempo de preparação, de operação, de programação. Então, vamos lá. Ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Primeiro, eu vou mostrar o Quick Viewer. Então, aqui eu tenho um programa gerado ponto a ponto, né, no CAD/CAM, né, só para vocês terem uma ideia. Ó. Então, a gente tem esse recurso aqui, ó, de visualização da peça. Por exemplo, aqui eu tenho a peça, eu posso esconder as linhas de G0, né, G1, G2, G3. Eu tenho a parte gráfica e a parte do programa em si aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar deixa eu voltar aqui. Eu posso, por exemplo, dar um zoom na peça, né? E, por exemplo, eu posso selecionar... Deixa eu voltar aqui. Um detalhe, né? Dar um alto zoom, ou fazer, por exemplo, uma janela aqui para dar um zoom, né? E aqui, por exemplo, eu posso selecionar um ponto, ó, qualquer que eu tenha dúvida, que eu queira verificar, e aqui, por exemplo, ó, ele já me direciona diretamente para a linha do programa que eu estou visualizando, né? Isso aqui é um utilitário realmente para o usuário final, ali na parte do molde em si, né? Aqui eu posso visualizar a peça no plano, por exemplo. Né? Então, é um recurso aqui que eu consigo mostrar rapidamente para vocês. Agora eu vou voltar aqui, vou pegar o exemplo do ciclo 800 que eu falei para vocês, de transformação cinemática, né? Se vocês perceberem aqui, ó, esse meu programa aqui é muito simples, ele tem o quê? No máximo 10, 12 linhas. Eu vou fazer a simulação dele só para vocês terem uma ideia. Aqui é para mostrando a inclinação dos eixos, conforme a aresta da peça que eu tenho. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu inclinei a ferramenta nessa posição. Eu trouxe ela para essa coordenada, inclinei novamente, e depois eu faço os dois lados, né? Então, é um programa relativamente simples, mas com transformação cinemática de eixos, né? Só para mostrar aqui o programa para vocês. Então, o programa, ele é muito simples. Por quê? Porque eu tenho o ciclo 800, ó. Esse aqui é um exemplo do ciclo 800. Se vocês conseguirem perceber aqui, ó, eu determino o meu plano, e aqui eu determino qual eixo eu quero rotacionar em relação aos outros, né? E qual o valor do ângulo. Então, eu consigo programar com muita facilidade. Né? Se eu entrar aqui, por exemplo, nas minhas opções de ciclos, ó, o meu ciclo está aqui, né? Eu posso utilizar esse aqui, ou posso utilizar, por exemplo, ó, um ciclo de rotação, né? Ó, de escala. Por exemplo, aqui, espelhamento, não sei se esse é o termo em Portugal que vocês utilizam, né? Então, você tem, por exemplo, todos esses recursos aqui disponíveis para facilitar a sua programação. Então, esse aqui é o exemplo do ciclo 800. Aproveitando aqui, pessoal, o mesmo programa, eu vou chamar aqui no começo o ciclo 832, que é o do Advanced Surface, do Top Speed, Top Surface que eu mostrei para vocês. Vejam como é simples a utilização do ciclo. Ó. Ele fica aqui, ó, dentro de ciclos High Speed, né? High Speed Settings. Ó. Então, esse aqui é o ciclo. Ó. Se vocês observarem aqui, eu acredito que vocês estejam vendo o meu mouse, mas eu estou chamando a atenção aqui, ó. Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, a gente tem apenas dois parâmetros. Ó.
Aqui eu determino ó, o desbaste, o meu pré-acabamento e o meu acabamento final, definindo aqui a tolerância da peça. Então, para o operador, eu tenho só esses dois parâmetros. Ele precisa se preocupar. Quando eu faço isso, pessoal, o CNC ele tem, logicamente, um set de parâmetros interno que ele vai se preparar, por exemplo, para o desbaste, para mais velocidade, então ele vai ativar alguns parâmetros prontos, aí, estudados, né, de velocidade, aceleração, de jerk. E quando eu estou em acabamento, né, eu me preocupo mais com a tolerância e utilizo parâmetros de suavização. Então, naquele desenho do cavalinho de xadrez que a gente viu, você tem esse mix, né, de ganho, de redução de tempo de usinagem com a qualidade final de acabamento utilizando o ciclo 832, que é um ciclo, como vocês podem ver aqui, muito simples, ó, através de dois parâmetros apenas, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a parte de programação. Então, eu vou criar um programinha rápido aqui no Shopmill, ó. Chamar ele de... Só para vocês terem uma ideia de como é simples a programação. Eu vou mostrar rapidamente a peça, que eu tenho que parar de... Deixa eu voltar aqui. Pessoal, essa aqui é a peça que eu quero fazer, né? Então, se a gente observar, é uma peça simples, né? Só para mostrar alguns ciclos para vocês e como funciona a programação. Então, ela tem aqui, ó, 150 em X por 100, né? Ela vai ter esse contorno aqui, que eu tiro 5 milímetros aqui pelo desenho, e esse bolsão, não sei se vocês utilizam o bolsão, o pocket aqui, de 15 milímetros, né? Então, eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês no simulador, fazendo um programinha rápido aqui, para vocês perceberem como é simples. Então, vou voltar lá no simulador. Então, aqui, pessoal, primeira coisa, desculpa, eu criei um programa, né? Ele me abre o cabeçalho aqui da peça, ó. Se vocês perceberem, eu estou programando sempre por preenchimento de parâmetros, né? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho o meu recurso gráfico, que ele está me orientando o que tem que ser feito, e ao mesmo tempo eu tenho um botão aqui, se vocês perceberem no painel, ó, que é o botão do Help. Ele me abre o conceito teórico de cada parâmetro, né? Ele tem em português, aqui que eu instalei o simulador, o Sinutrem em inglês, mas ele te ajuda nessa parte de conceitual de cada parâmetro aqui. Então, vamos lá. Primeiro parâmetro aqui, eu vou definir milímetro ou polegada, né? Aqui eu vou determinar onde eu quero o meu deslocamento de zero, é o G54. Aqui eu defino o meu tipo de peça. Então, eu quero um bloco normal, né? Não tem muito tempo. Agora, aqui eu começo definindo qual que é o meu ponto zero peça. Então, eu quero que, nesse meu canto esquerdo inferior, a minha coordenada x e y, ela valha zero, né? Então, ó, aqui ele está me pedindo o comprimento da peça, 150 por 100, né? Aqui eu defino a profundidade, o meu plano de trabalho, se eu vou ter retração de ferramenta automática ou manual, né? Posso otimizar, e aqui eu entro nos valores que eu quero de distância de segurança, e aqui, por exemplo, ó, eu defino o meu sentido, direto ou contrário. Então, aqui defini o meu cabeçalho. Então, por exemplo, quero fazer primeiro um faceamento, por exemplo, tirar apenas 2 milímetros da peça. Então, ó, eu vou entrar no conceito aqui de fresamento, né? Se vocês perceberem aqui, ó, na vertical, eu tenho todos os meus ciclos relacionados a fresamento. Ó, faceamento, um bolsão, aqui espiga, né? Se eu for fazer um fresamento de rosca e o ciclo de gravação. Então, vamos fazer um faceamento, ó. Eu sei que é um pouco complicado, é rápido, né? Então, eu vou selecionar uma ferramenta aqui, ó.
já está, né, uma ferramenta de 32 milímetros. Aqui eu coloco o parâmetro do avanço e rotação, por exemplo, que eu vou utilizar. Aqui eu defino, ó, se eu estou fazendo desbaste ou acabamento, então vamos fazer um desbaste, ó. Defino o sentido que eu quero de usinagem, qual a trajetória da minha ferramenta. E aqui o CNC já é inteligente, ele já foi buscar os parâmetros da peça que eu tinha feito. Então aqui eu só preciso definir o quê? Quanto que eu vou tirar de material no faceamento. Então eu vou tirar 2 milímetros, ó, definindo aqui, eu quero utilizar em porcentagem, eu vou utilizar 70%, vamos aumentar aqui, 90% do diâmetro da fresa. Né? Se vocês olharem aqui, ó, eu estou usando 90% do diâmetro da fresa nessa usinagem, nesse caminho. Se eu vou tirar 2 milímetros, eu vou tirar 1 milímetro em cada passo, só para vocês terem uma ideia. E aqui, ó, se eu quiser deixar um pouco de sobremetal para acabamento, eu vou deixar 1/10. Então tá pronto, ó. Tá pronto, eu simulo para poder entender a usinagem. E aqui eu estou com a simulação um pouco acelerada, né? Então, ó, eu tirei 1 milímetro mais 1 milímetro. Ele tira 1 milímetro mais 1 milímetro. Se eu precisar retornar, eu posso rapidamente alterar o ciclo, né, e programar novamente. Então, agora, pessoal, vou fazer aquele bolsão aqui no centro, né? Eu não vou voltar no desenho, então, ó, tá aqui. Dessa vez eu vou utilizar, aqui eu estou no fresamento, eu vou utilizar os ciclos de slot, não, desculpa, o ciclo pocket, né? Então, eu vou definir uma ferramenta, aqui eu defini uma ferramenta um pouco menor, porque a gente tem esses cantos aqui, o raio, né, de 6 milímetros, se eu não me engano, lá no desenho, são os mesmo conceito de parametrização, avanço, rotação, e aqui eu tenho que definir um ponto de referência para o CNC. Então, eu estou definindo aqui, ó, o centro da minha peça, né? Eu posso mudar isso conforme eu queira, né? Então, aqui eu estou dizendo para o CNC que eu vou passar para ele a referência como central da peça. Aqui, ó, se eu quiser fazer um chanfro, parede, desbaste ou acabamento. Então, vamos lá. A nossa peça tem 150, então o centro em X ela tem 75, em Y 50, né? Esse parâmetro aqui Z, eu posso compensar o material que a gente tirou no faceamento, que foram 2 milímetros. Então, aqui, ó, o meu bolsão ele vai ter em Y 40 por 60 aqui em X, né? Aqui eu defino, por exemplo, o raio, né? Eu tenho um raio de 6 e ele tem uma inclinação de 30 graus. Eu só vou preenchendo o parâmetro. E aqui eu vou definir quanto que eu quero tirar de profundidade, por exemplo, 10 milímetros, né? Aqui eu tenho uma ferramenta de 10 para fazer um canto de 6, então eu vou utilizar 50% de entrada do diâmetro da minha ferramenta, tirando aqui 5 milímetros por passo e deixando 1/10 de sobremetal para acabamento. E aqui eu posso definir a minha entrada de ferramenta, se é vertical, helicoidal ou oscilante. Vou deixar helicoidal mesmo. Está pronto o ciclo, vou simular aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, se eu quiser fazer a furação, ó, continuando o programa, eu entro no ciclo de furação, ó, tenho ciclos de centragem, fazer furo de centro, furação profunda, né? Que aqui ele te orienta se você, por exemplo, quer utilizar remoção de cavaco ou não, né? Percebam, ó, que o ciclo é bem completo, ó, né? Você tem vários parâmetros de entrada para serem definidos, né? Por exemplo, aqui o ciclo de rosca, né? Ele te oferece aqui as tabelas, se você está usando o isométrico, o BSW, o BSP, o UNC. Então, é muito rica essa parte de ciclos, né? Eu queria mostrar, pessoal, para vocês como é o ciclo de contorno, que eu posso desenhar o contorno, não vai dar tempo, eu só vou dar um exemplo aqui. Ó. Aqui, por exemplo, se eu fosse desenhar um contorno, né, que seria aquele contorno ali da nossa peça. Como é que funciona? Eu consigo desenhar, deixa eu dar aqui um valor
em absoluto de referência. Por exemplo, se vocês perceberem aqui, eu tenho a possibilidade no Sinumerik de desenhar os contornos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o segmento horizontal, vertical inclinado e aqui arcos, para eu desenhar arcos. Então, isso aqui é muito, muito interessante. Por exemplo, aqui nessa peça, deixa eu voltar aqui. Eu consigo, por exemplo, ó, desenhar esse contorno aqui, ó. Então, eu defino um ponto de partida e aqui eu uso, por exemplo, ó, um segmento inclinado, segmento de arco, eu consigo desenhar esse contorno e depois definir essa usinagem, que aqui no caso seria o quê? Um fresamento de contorno. Então, tudo isso é muito interessante, né? Está disponível aqui no... Deixa eu retornar aqui. Extrapolei aqui só 5 minutinhos do tempo. Espera aí, deixa eu dividir aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês a nossa página, né? Ó, que é o siemens.com.br/CNC for You, que é a nossa página, nosso portal CNC do Brasil. Né? Então, aqui a gente tem todo um conteúdo exclusivo em português. Ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqueles 6 treinamentos que eu mencionei para vocês, que vocês fazem online, né? Sempre relativos à usinagem, princípio de ferramenta, programação básica. Deixa eu voltar aqui. E aqui, por exemplo, eu tenho a área que eu consigo fazer o download do simulador, né? Então, aqui, ó, tem o Sinutrem, ele fala a descrição do software, e aqui as versões que estão disponíveis para o download, né? Então, aqui o requisito da máquina, qual o sistema operacional, e aqui eu já consigo fazer o download direto. Nesse momento, você é direcionado para a página da Alemanha, né? Ó, no meu caso aqui, eu já estou fazendo o download. Se vocês perceberem aqui no meu cantinho esquerdo da página, ele já está fazendo... Vou até interromper aqui, vou pausar. Eu consigo fazer o download do software. Ele é simples, ele é um software, não é tão pequeno, né? Tem 1 GB de tamanho, mas vocês conseguem instalar sem problemas e a gente pode ajudar vocês aí nesse ponto. Deixa eu só, para finalizar, voltar aqui na página. Aqui a gente tem um conteúdo exclusivo em português de vídeos, né? E aqui eu mostro um vídeo, por exemplo, como baixar o simulador Sinutrem. Então, se você tiver dúvida, dá uma olhada aqui no vídeo, né? Como instalar a versão de português, ó. E aqui tem vários exemplos, como utilizar os recursos do Sinumerik, por exemplo, utilizando um USB, salvando uma lista de ferramenta. Aqui uma aula do ShopTurn e ShopMill fazendo algumas peças, né? Aqui como utilizar o ciclo de contorno, fazendo algumas peças com contorno, com tangente, né? Quando você não tem que fazer o cálculo. E aqui vários exemplos, né? Ó, de aulas, ó, como utilizar um ciclo de Ranhur, a utilização dos ciclos tecnológicos da Siemens. Então, eu vou deixar o meu contato, né? Posso ajudar vocês, quem tiver interesse em instalar o simulador, né? E para conhecer um pouco mais aí da programação Siemens. Agradeço, peço desculpa pelo tempo, não é um conceito simples de mostrar em 30 minutos, né? Mas estou à disposição aqui, vou retomar aqui para o Rui, né? Para o Manuel, desculpa. Vamos lá. Bom, obrigado ao Nelson, ao Marino, ao Gustavo, por esta apresentação extensa, mas completa, bastante completa, do Sinumerik. Eu tenho aqui já algumas questões para colocar, quer aos nossos oradores. Eu não sei se eles, entretanto, o vídeo, podem permitir o vídeo, que talvez seja mais fácil. E então eu questionava aqui uma pergunta para o Gustavo, do Mariano, que vem, e o G645 já é habilitado no ciclo
832 automaticamente? Desculpa, pode repetir, mano, a pergunta? G645 já é habilitado no ciclo 832 automaticamente? Sim, sim, mas aí depende de qual momento de usinagem ele está utilizando. Então, por exemplo, quando ele define, por exemplo, ele chama o ciclo conforme ele necessita, por exemplo, no desbaste, no pré-acabamento e no acabamento, definindo a tolerância da peça para aquele momento de usinagem, o CNC internamente ele vai utilizar o ciclo G645. Muito bem. Uma pergunta do André Félix, que pergunta se o Sinomeric One também estará disponível em simulador gratuito. É, o professor André, bem conhecido nosso, né? Eu converso com ele depois. A gente ainda não tem essa informação definida pela Siemens, no momento ainda não tem, né? Mas pelo que eu sei, até o Nelson comentou comigo, vai ter uma versão, por exemplo, demo, né? Que você utiliza, se eu não me engano, por 30 dias, mas ainda uma definição de simulador para entrar lá na página e fazer um download, por enquanto a gente ainda não tem. Mas eu converso com o professor André depois sobre isso. Na verdade, daí. Gustavo, eu posso só complementar a informação? Sim, lógico. Na verdade, em termos de recursos de programação de peças, né, tudo isso que o Gustavo mostrou, basicamente ele tá disponível tanto no One quanto no 840, no 828. Então, em termos a versão gratuita é muito mais para você aprender a programar no Siemens, e isso independente se você vai usar depois no One ou vai usar no 840 ou no 828, você pode continuar usando o Sinotrem gratuito como é. O simulador do One, ele é muito mais voltado para o gêmeo digital. Ou seja, ele tem a capacidade de rodar o gêmeo digital. E aí é o próprio fabricante da máquina que na verdade desenvolve o gêmeo digital, né? Como a gente tem vários exemplos, né, já desde do lançamento no ano passado, muitos fabricantes já disponibilizam isso, inclusive aí com revendedores aí em Portugal, né? Então, por exemplo, a Breton da Itália já tem disponível o seu gêmeo digital da máquina aí para Portugal também. Então, por hora Nelson, não existe gratuito. Nelson, você sabe que o Sinomeric One é um grande diferencial, né? Ninguém tem, por exemplo, você imagina você tendo a capacidade de disponibilizar para um usuário final um simulador do CNC que você possa ter a parte de PLC incorporada, mesmo que seja simples, né? Porque o que acontece no nosso educacional aqui tem muita demanda, por exemplo, para você fazer um teste de medição de ferramenta. Então, por exemplo, se você tivesse um simulador com a parte do PLC, mesmo repetindo novamente, mesmo que simplificada, por exemplo, para você simular uma entrada de medição, seria algo fantástico, né? Até então nunca pensado, nunca oferecido para o público. É só isso é disponibilizado, isso pode ser disponibilizado pelo fabricante da máquina na hora que ele compra a máquina real, ele pode também receber a máquina virtual, né? Então, mas você imagina uma ferramenta dessa disponível para um público educacional, por exemplo, uma universidade, seria algo fantástico, né? Uhum. Eu tenho aqui outra questão da Helena Silva, que fala, o Marino Gustavo fez referência à próxima versão do Sinomeric, que vai ter a possibilidade de conversão com leitura automática do 3D CAD para CAM. Quando estará disponível no mercado esta nova versão? Se já há alguma data prevista? Nelson, você pode me ajudar agora, né? Claro. Sim, isso está disponível na versão 6.14 de software do Sinomeric One, que vai ser lançado agora em novembro. Vai ser disponibilizado agora em novembro, a partir de novembro. Então, a Helena pode buscar aí o seu fabricante da máquina que ela esteja interessada em comprar, e fornecendo essa máquina com o Sinomeric One, ele vai ter essa função.
Muito bem. Eu tenho aqui um pedido para falar do Eduardo Punchi da Silva. Eduardo? Eduardo? Alô, Eduardo? Está a nos ouvir? Ele está com o microfone. Ele abriu o microfone. Ele estava com o microfone. Okay. Ele fechou, está fechado. Eduardo? Não, ainda não dá. Então eu tenho aqui outra questão que é como consigo implementar um gêmeo digital da minha máquina? Bom, eu posso responder, Gustavo? Pode, lógico. Bom, o ideal aqui é solicitar ao fabricante da máquina, na hora da aquisição da máquina real, que ele forneça também a máquina virtual. Né? Isso no caso do Sinomeric One, significa que ele fornecerá a máquina virtual feita com base num software de simulação chamado Run My Virtual Machine. Né? E pode, inclusive, pode até ser fornecido antes da própria máquina real, já possibilitando aí ganhar tempo para o aceite da máquina e para a instalação, fazendo já uma pré-instalação da máquina antes da máquina real chegar. Ou seja, via o fabricante da máquina, Manuel. Ok. Outra questão. Nós não usamos um CNC da Siemens na nossa fábrica. A maioria é IDA9. Mas a solução MindSphere parece-me interessante. É possível a ligação com outros comandos numéricos? Respondo também, Gustavo. Sim. É uma solução possível. Eu até comentei isso durante a apresentação. A solução serve também para comandos para máquinas com comandos que não são Siemens, né? Não só para máquinas com comando numérico, com controle numérico, mas também para máquinas com PLC, equipadas com PLC, também é possível. Muito bem. Se a massa da peça diminuir muito durante a maquinação, é possível fazer reajustes durante o trabalho com Intelligent Load Control? Sim, é possível. Basta ele chamar o ciclo novamente, conforme a característica daquele momento de usinagem. É bem parecido com o ciclo 832 de parametrização que eu mostrei. Ele pode chamar o ciclo diversas vezes no programa. Né? Ele precisa ter os dados reais ali daquele momento para ele poder introduzir esses parâmetros, mas é possível sim. E, na verdade, não é nem possível, na verdade, é a sugestão que ele utilize dessa maneira. Sim. Inclusive, só complementando, Manuel, é um ponto bem interessante na hora que você troca o trabalho do desbaste para o acabamento, né? Onde você já tirou praticamente todo o material e só vai fazer o acabamento. Então, você precisa de uma dinâmica na máquina diferente de quando você iniciou o desbaste. Exatamente. Ora, eu agora não tenho mais questões aqui no nosso chat. Também são 6h15 aqui em Portugal. E não sei se há algum pedido de intervenção adicional. Se não houver, eu passava, se querem algumas notas finais, algum ponto que valha a pena, que valha a pena referir. Não, se calhar posso dizer umas palavras. Só mesmo agradecer também aqui o vosso convite para participarmos neste vosso ciclo de webinars e esperamos ter chegado a quem costuma utilizar os nossos equipamentos ou quem pensa utilizar os nossos equipamentos no futuro próximo e que obviamente que foi apenas aqui um bocadinho para levantar o apetite, certamente muito mais questões que possam surgir.
E claro que estamos disponíveis para qualquer contacto adicional. O meu nome é Beatriz Salvador, como podem ver aqui no ecrã, e podem entrar em contacto comigo através do meu e-mail, beatriz.salvador@siemens.com, e teremos todo o gosto em responder às vossas questões. Muito bem, muito obrigado. Portanto, resta-nos agradecer a todos, à Siemens, à Beatriz Salvador, ao Nelson Bruni, ao Marino Gustavo, por esta apresentação, por esta intervenção, a todos quantos participaram neste webinar. Esperamos poder contar convosco em próximas iniciativas que vamos desenvolvendo regularmente, agora por esta via, agora não tanto presencial devido às circunstâncias que todos vivemos, mas também nos permite esta interação de ter público, inclusive do Brasil, a participar connosco, e que eu acho que é bastante positivo, e a possibilidade de ter oradores que estão sediados quer em Portugal, quer na Alemanha, quer no Brasil. Portanto, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.